Olá, meus irmãos, mais uma vez é uma honra, é um prazer, é uma satisfação de estar reunido com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV para junto nós continuarmos com a nossa pequena e humilde palestra aqui que nós temos no canal. Toda quarta e domingo nós sempre estamos colocando aqui vídeo novo no canal para ajudar você que precisa, que quer ser ajudado espiritualmente falando. Eu não estou aqui prometendo isso, né? Eu estou falando daquilo que a palavra de Deus nos ensina e foi revelado pelo sétimo anjo, o último profeta que a Bíblia prometeu. Muito bem, e você, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, certo? Não se esqueça de dar o like e também compartilhar os nossos conteúdos. Muito bem, nós estamos continuando dentro daquela linha de pensamento que nós estamos trazendo sobre angiologia. Nós falamos sobre aqueles 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14. Eu quero pedir desculpa aos irmãos, que eu estou meio resfriado um pouco, né? Então, nós estamos dentro daquela linha de Apocalipse 14, versículo 6 ao 11, que fala dos 3 anjos, e nós provamos pela mensagem profética, porque a Bíblia não diz o nome daqueles anjos. A Bíblia fala que é um anjo que traz o evangelho eterno. A Bíblia diz que é um anjo que fala caiu a grande Babilônia, e um anjo que tem uma grande voz. Mas a Bíblia não diz que tipo de anjo é aquele, que seja terrestre ou celeste, e também a Bíblia não dá um nome. Então, o que nós vamos fazer? Devemos recorrer à Bíblia revelada, que são as mensagens do profeta, o sétimo anjo. Então o profeta mostra que aquele anjo que traz o evangelho eterno foi Martinho Lutero, na Reforma. Aquele anjo que traz uma mensagem de santificação contra a grande Babilônia foi John Wesley. E aquele anjo que traz uma grande voz, como ele não podia falar, mas ele disse que aquele anjo estava se cumprindo naquela hora. Aquele anjo é o sétimo anjo, é o ministério do sétimo anjo, William Marlon Branham. Então ele explicou. E hoje vamos entrar em outra linha, dentro do mesmo assunto, sobre angiologia, mas vamos trazer outro pensamento sobre isso. Eu então quero convidar você aqui. Eu quero ler aqui 3 escrituras. 3 escrituras, tudo dentro do livro do Apocalipse. Começando com Apocalipse, capítulo 7, versículo 2. Eu quero pegar aqui um paninho aqui, meu irmão, para essoar o meu nariz, tá bom? Agora só um momento. Pronto, estamos aqui de volta. Estamos um pouco resfriado, mas vamos lá. Muito bem, Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Diz assim as escrituras: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tem o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Apocalipse capítulo 7, versículo 2. E ouvi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo de Deus. Você veja que esse anjo, ele tinha o selo de Deus. E clamou com grande voz aos 4 anjos. Quem são esses 4 anjos? Esses 4 anjos aqui também, irmão, são anjos terrenos. E esses 4 anjos se cumpriu. É um dos cumprimentos que está incluído dentro de Ezequiel capítulo 9. Esses 4 anjos foi Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Esses anjos, eles forçaram o povo judeu sair e voltar para a sua terra no ano de 1948. Então, viu outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a que fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Agora, Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. E vi outro anjo, e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
vamos aqui ler mais só o versículo 3, porque depois dos 7 anjos vem outro anjo, diz assim, ó, e vi outro anjo, e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Agora, Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, até o versículo 3. E vi outro anjo, olha aí, e vi outro anjo forte que desceu do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, as 7 trovões fizeram soar suas vozes. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7. Muito bem, então, baseado nessas 3 escrituras que nós lemos aqui, irmão, Apocalipse, capítulo 7, versículo 2, Apocalipse, capítulo 8, verso 1 ao 3, e Apocalipse 10, capítulo 1 ao 3, o nosso tema hoje é o anjo diferente dos demais. O anjo diferente dos demais. Irmão, no ano de 1963, no dia 28 de fevereiro, lá em Arizona, Tucson, nos Estados Unidos, apareceu no céu lá do Arizona uma nuvem sobrenatural, uma nuvem misteriosa. Que você está na internet, irmão, e colocar nuvem misteriosa sobre Tucson, Arizona, vai aparecer essa nuvem. E até hoje, os cientistas ainda não sabem explicar como apareceu aquela nuvem sobrenatural. Agora, aquela nuvem sobrenatural que apareceu no dia 28 de fevereiro de 1963, eu vou te mostrar aqui essa nuvem aqui. Ela apareceu lá no Rio, lá em Arizona. Lá no Arizona, em Tucson, a nuvem, e essa nuvem, irmão, foi formada por 7 anjos. Olha aqui essa nuvem aqui, eu vou te mostrar, para ficar registrado, a nuvem, aqui, olha aqui, a nuvem. Essa foi a nuvem que apareceu no céu do Arizona, em Tucson, no ano de 1963, no dia 28 de fevereiro de 63, essa nuvem apareceu no céu. E até hoje os cientistas não sabem explicar como essa nuvem foi formada, porque é uma nuvem diferente. Aí quando nós colocamos ela dessa forma aqui, ó, olha aqui, o rosto dela, tá parecendo com o rosto de quem? Hein? Então esse acontecimento, irmão, aconteceu no dia 28 de fevereiro do ano de 1963, lá no Monte Pôr do Sol, lá no Arizona, nos Estados Unidos. E essa nuvem, irmão, que apareceu aqui, onde eu mostrei a foto, ela foi formada por 7 anjos. 7 anjos. Agora, este acontecimento, irmão, é o cumprimento das Escrituras. Esse acontecimento que aconteceu lá no Arizona, lá em Tucson, no dia 28 de fevereiro de 63, é o cumprimento das Escrituras para o tempo do fim. Agora, tem alguns pastores da mensagem, não é pastor da Assembleia de Deus, nem da Batista, nem da Unidade, não, é pastor da mensagem, que ainda não entende isso. Pastores antigos na mensagem, irmão, pastores velhos na mensagem, pastores dinossauros na mensagem, ainda, quando vê isso, eles não entendem essa foto ainda da nuvem. Não, eles ficam dizendo, não, isso aí foi só isso, foi aquilo, mas eles não conseguem entender que aquilo foi o cumprimento para o tempo do fim. Essa nuvem foi o cumprimento para o tempo do fim. O tempo de quê? O tempo das eras, para encerrar a dispensação das eras. Porque a última era foi Laodiceia. E quando essa nuvem apareceu no céu do Arizona, lá em Tucson, no Monte Pôr do Sol, no ano de 1963, no dia 28 de fevereiro, colocou o fim à era de Laodiceia, terminou. E também, irmão, essa nuvem também é o acontecimento que cumpre,
que trata do cumprimento da segunda vinda. Eu sei que aqui no meu canal tem algumas pessoas que não fazem parte da mensagem, mas eu quero que você entre em contato comigo, viu? Você que não é da mensagem, que não entende ainda, e que você tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu estou falando aqui, entre em contato comigo e nós conversaremos sobre isso. Então, essa nuvem é isso, é o cumprimento da segunda vinda. Mas poucos pastores da mensagem ainda estão esperando o cumprimento da segunda vinda para algo futuro. Mas o cumprimento da segunda vinda já é passado, já aconteceu, já se cumpriu. Vamos tomar as escrituras, irmão, porque quando aquela nuvem aconteceu, apareceu lá no céu de Arizona, lá em Tucson, Arizona, no Monte Pôr do Sol, no ano de 1963, no dia 28 de fevereiro, estava se cumprindo a escritura. Vamos lá. Vamos para Mateus 24. Vamos para Mateus 24. Eu quero tomar aqui algumas escrituras para mostrar que é o cumprimento da Bíblia, é o cumprimento da segunda vinda. Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. Tem muitas escrituras, mas eu vou mostrar algumas aqui. Mateus capítulo 24, verso 30 ao 31. O versículo 29, essa escritura já se cumpriu. Sabia disso? Que essa escritura se cumpriu exatamente quando o Papa João VI entrou pela primeira vez em Jerusalém? E também essa escritura se cumpriu quando aqueles 4 anjos, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, na Segunda Guerra Mundial? Então são escrituras que já se cumpriu. Agora vamos ler aqui a escritura, o versículo 30 e o versículo 31 de Mateus 24. Diz assim: Então apareceu no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rigor de clamor de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma e a outra extremidade do céu. Mateus, capítulo 24, verso 30 ao 31. Agora, vamos para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Os irmãos vão me perdoando? Eu estou um pouco... Meu nariz está um pouco escorrendo, né? Mas nós estamos aí, para a graça de Deus. Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, versos 24 ao 27, diz assim, ó, olha aqui, agora essa escritura que eu vou ler aqui, de Marcos capítulo 13, versos 24, já se cumpriu essas escrituras. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Essa escritura é uma escritura que já foi cumprida. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então virá vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Aí muitos vão dizer assim, mas irmão Jailson, isso é quando Moisés e Elias vêm para pregar para os 144 mil. Tudo bem, eu concordo. Mas eu também, o profeta também nos ensina que as escrituras têm significado composto. E também diz que as escrituras têm vários significados. Então, como essa escritura não só aplica só para os 144 mil, também se aplica para a noiva de Cristo, para a última hora. É uma escritura com duplo cumprimento. Mas vamos adiante. Vamos para Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 25 até o versículo 27. Tá vendo? Mas, ó, o versículo 25 ao 26 também são escrituras que se cumpriu já, viu, meus irmãos? Já se cumpriu.
e haverá sinal no sol e na lua, e as estrelas na terra, e haverá sinal no céu e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então virá vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Agora, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. De 2 Tessalonicenses, vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 2 Tessalonicenses. Vamos tomar aqui a escritura. De 2 Tessalonicenses. Aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 10. De 2 Tessalonicenses, versículo 7 até o versículo 10. Veja o que as escrituras estão falando. As escrituras, isso é Paulo. Paulo é o primeiro mensageiro da era. Paulo foi o mensageiro que abriu a era da plenitude do gentil. Vós que sois atribulado, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Você veja que aquela nuvem foi formada por 7 anjos. Olha o cumprimento das escrituras. Porque muitas vezes, irmão, a gente acha que a escritura, a gente lê as escrituras e diz, quando essa escritura se cumprir, vai ser uma grande coisa, mas quando ela se cumpre, não é aquilo que nós achamos que era. Porque Deus está revelado e oculto em simplicidade, irmão. Tem vezes que a gente acha que o cumprimento, a gente lê a Bíblia e acha que é daquele jeito que vai se cumprir, e quando se cumpre a gente nem vê. E isso aqui se cumpriu, irmão. E a vós que sois atribulado, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos quais... como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Mas muita acha que a vingança é daquela maneira que a gente pensa que é. Mas não, irmão. Isso está acontecendo. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, antes a face do Senhor e a glória do seu poder. A face, o rosto, meu Deus. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Agora Paulo diz, quando vier, porque Paulo foi o primeiro mensageiro. E isso não se cumpriu no tempo de Paulo. Tinha 2000 anos para frente. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos os que crê, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Naquele dia. Agora, aquele dia, para Paulo, era futuro. Tinha 2000 anos para trás. Agora, esse dia aqui já está para trás, já foi cumprido, irmão. Deixa eu ler aqui a última escritura, para mostrar que todas essas escrituras se cumpriu naquele evento que aconteceu em 63, no dia 28 de fevereiro, quando aquela nuvem formada por 7 anjos apareceu no céu do Arizona, em Tucson, lá no Monte Pôr do Sol, irmão. Cumpriu essas escrituras. Meu Deus. E ali tinha um anjo, aquela nuvem era formada por 7 anjos, e tinha um anjo que era diferente dos demais. Porque esse é o nosso tema. O anjo diferente dos demais. E nós vamos ver aqui o profeta nos ensinando quem é aquele anjo que era diferente dos demais e de onde ele veio. De onde ele veio e quem era ele. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 16. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, verso 14 ao 16. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem,
que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Você veja que quando Apocalipse 10 se cumpre, lá no Monte Pôr do Sol, que a Bíblia fala que o anjo forte desce com um livrinho, ele não desce só com um livrinho. Ele desce com um livro aberto, ele desce com uma vara, ele desce ele desce coroado, ele desce com uma foice, ele desce ali, ele traz a sua plenitude. E um outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega. E já vinha a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Você veja? O anjo da foice e outro anjo. Esse outro a gente já estudamos, que é o sétimo anjo. Esse outro anjo aqui. Então aqui está, irmão. Essas escrituras que nós lemos se cumpriu. São escrituras cumpridas cabalmente. E onde foi que se cumpriu, irmão Jair? Se cumpriu exatamente naquele acontecimento que aconteceu lá em Tucson, Arizona, no dia 28 de fevereiro de 1963, quando aquela nuvem formada por 7 anjos apareceu lá no céu de Arizona. Agora, como eu falei, 7 anjos. Agora, tinha um anjo que se destacava diferente dos demais. E agora, vamos tomar a mensagem do profeta para mostrar quem é aquele anjo. Da onde ele veio e por que ele era diferente dos demais. Por quê? Quem era ele? Qual é as características dele que fazia ele diferente dos outros anjos? Nós lemos as escrituras, provamos pela Bíblia, essas escrituras já são cumpridas. Não vai se cumprir, elas já se cumpriram naquele acontecimento que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963, lá no Monte Pôr do Sol. Muito bem, vamos pegar a mensagem agora. Vamos começar com a mensagem: senhores, é esse o tempo. Pregada no dia 30 de dezembro, 30 de 12 de 1962, parágrafo 329 a 330. 329 ao 330. Senhores, é esse o tempo. Eu vou usar aqui a tradução de Goiânia. Outras gráficas aí traduziram novamente ela, mas eu não tenho. Eu só tenho a de Goiânia, então eu vou usar essa de Goiânia. Senhores, é esse o tempo. Parágrafo 329 ao 330. Veja o que é que o profeta fala dessa nuvem. Aqui na mensagem, senhores, esse o tempo, ele conta uma visão que ele teve. Ele teve uma visão. E essa visão veio se cumprir em 63. Ele aqui conta algo que ele viu, que teve uma visão. Mas o cumprimento dessa visão foi em 63, na abertura dos 7 selos. Vamos lá. Pode ser isso. O trovão forte. Preste bem atenção nisso aqui, irmão. Eu quero que vocês prestem bem atenção e capite isso aqui. Preste bem atenção. Pode ser isso. O trovão forte. Ou o 7º anjo na constelação de 7. Olha. Ou o 7º anjo na constelação de 7. Quer dizer, apareceu 7 anjos, mas também tinha outro 7º anjo. E esse 7º anjo, que estava na constelação de 7, irmão, foi o anjo diferente dos demais. E claro que dentro da mensagem existem aqueles que querem aplicar isso para outro profeta depois de Irmão Brana, para outro mensageiro depois do 7º anjo. Mas vamos deixar criar aqui quem é esse anjo diferente dos demais. Quem é ele? De onde ele veio e quem é ele? Vamos lá. O 7º anjo na constelação dos 7. Constelação do 7º período. A pirâmide formada, 3 de cada lado e 1 em cima, que caíram da eternidade. Veja, irmão. Veja que esse anjo de cima, veja de onde ele veio. Da eternidade. Aí o profeta diz: pode ser este o mistério dos trovões? Pode ser este o mistério dos trovões? Que trará de volta a pedra de coroa?
Irmão, como ele pregou essa mensagem baseada em cima de pergunta, para você entender ela, você tem de ver o que aconteceu depois, em 63 em diante. 3 de cada lado e um em cima, que caíra da eternidade. Poderá ser? É este o mistério dos trovões? Que trará de volta a pedra angular? Vocês sabem, na pirâmide nunca foi posta a pedra da coroa. A pedra angular ainda está por vir. Ela foi rejeitada. Pode ser, irmão, irmãs. Mensagem, senhores, é esse o tempo. Muito bem, agora eu quero aqui pegar o livro dos selos. O livro dos selos. O livro dos selos. O livro dos selos. Livro dos selos. De 1963. Página 515. Livro dos selos. Página 515. Vamos tomar aqui a mensagem do profeta. Página 515, parágrafo 275. Vamos ver o que aqui o profeta fala sobre esse anjo que vem da eternidade. Tem 3 de um lado e 3 do outro e um em cima. E esse que está em cima vem da eternidade. Veja o que ele diz. Vocês notaram? Aquele anjo em particular, eu disse lá, era um anjo estranho. Para mim, ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Quer dizer, era um anjo diferente dos demais. Lembre-se disso. A congregação diz amém. Eles estavam numa constelação de 3 de cada lado e um em cima. E esse em cima, irmão, esse de cima veio da eternidade. Irmão Brana disse. E aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Esse 7º anjo que está dizendo aqui, irmão, é o de Apocalipse 11:15. Ele era mais resplandecente e significava mais para mim do que os demais. Tá vendo? Ele era mais resplandecente, ele era diferente. Ele tinha uma luz diferente dos demais. Lembre-se, eu disse, ele tinha o peito estufado. Assim, e estava voando em direção ao oeste. Vocês se lembram? Dessa maneira eu disse, isso me apanhou e me suspendeu, e lembre-se disso. Aí aqui no 275 ele diz, aqui está aquele com o 7º selo. É por isso que nós lemos Apocalipse capítulo 7, verso 2. O anjo que tinha o selo do Deus vivo. E o profeta, quando ele vai explicar sobre o 7º selo, ele diz que o único material que ele tem para explicar Apocalipse 8 sobre o 7º selo está no capítulo 7 de Apocalipse. Por que no capítulo 7? Porque aparece um anjo com o selo de Deus. E o irmão Brana diz aqui, ó. E aqui está aquele com o 7º selo. A coisa que eu tenho desejado a saber a vida toda. Amém? Estes outros selos significavam muito para mim, naturalmente, mas vocês não sabem o que ele tem significado por uma vez na vida. Oh, irmão Brana, bate no púlpito várias vezes. Olha aí, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Vamos aqui com o profeta agora. Vamos agora para outra mensagem. Outra mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. De 1963. Do mês de junho de 63. Dia 28 de junho de 1963. Olha o que aqui o profeta diz aqui no parágrafo 205 a 207 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu vou ler aqui da tradução, de uma nova tradução, mas tanto dos crentes da Bíblia, tanto de Goiânia como da Voz de Deus, é o mesmo parágrafo. Eu quero pegar aqui do 205 ao 207 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Olha o que aqui o profeta diz. Agora a vinda do Senhor está em mistério. Nós não sabemos quando ele vem e como ele vem, porém nós sabemos que ele vem. Está vendo? É aqui, irmão. É aqueles irmãos que
que não crê que a vinda já aconteceu e fica, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí que o irmão está dizendo que não aconteceu? Mas eles esquecem de ler o resto. Eles lê só o contexto e esquece de ler ele lê só o texto e esquece de ler o contexto. E o profeta continua. E também estava todos os mistérios de Deus esperando por esse sétimo dia. Depois que ele já tiver completado, então ele revela e mostra o que ele tem feito. Ó, que coisa! Nunca entregou seu ministério totalmente. Ele nunca entregou durante as eras, sempre por parte. Mas essa última, quando ela termina, quando aquela nuvem aparece lá no rio, lá no deserto de Tucson, Arizona, isso vem com esse cumprimento. É exatamente dessa forma. Comparando os 7 selos agora. Quando Deus usa Martim Lutero para sair dessa primeira igreja, ou dessa era da igreja, quando ele usa Wesley, e ele gradativamente os trouxe para fora, estava revelando neles essa era da igreja. Quando se voltam por através da Bíblia, agora descubra-se. Porém, nos últimos dias, a razão por isso foi uma coisa tão tremenda, porque ele falou disso aqui e mostrou esses 7 trovões. Olha. Agora, 207. A revista Live, então, reuniu esse círculo de nuvem. A luz ali, que eles não puderam entender e não sabem ainda. Porém, aqui dizendo, vai ali, espera que esse mistério seja revelado. E aqui meses antes que isso acontecesse, então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Quer dizer, porque antes disso, antes daquela nuvem aparecer, o profeta teve a visão daquilo. É por isso que na mensagem de Não o Tempo, ele pregou uma mensagem baseada em pergunta. Porque ele estava falando da visão que ele teve. E em 63, a visão se tornou real. Então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nessa fotografia? Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializando, descendo com as suas asas para trás e sua cabeça voltada para o lado. Meu Deus. O anjo diferente dos demais. Ali está bem ali na fotografia. Precisamente, meses antes que isso acontecesse, foi dito aqui. E ele vai reunir o corpo de crente para revelar e ligar aquela eternidade perdida. Meu Deus. E aí, irmãos? Aquilo que aconteceu, que ele relatou a visão que ele teve antes de 63, e agora, quando chega em 63, aquela nuvem é o cumprimento de uma visão que o profeta teve antes. Vamos adiante com a mensagem do profeta. Mensagem, o selo da Páscoa. O selo da Páscoa. Eita Jesus, aqui, o selo da Páscoa. Do dia 10/4 de 1965, parágrafo 232 ao 234. O selo da Páscoa. Preste bem atenção. 232 ao 244 da mensagem, o selo da Páscoa. Eu estou usando aqui a tradução de Goiânia. Ele diz assim: o poder vivificador veio nesses últimos dias. E por isto que estou por agora no Arizona. Há muitas pessoas assentadas bem aqui. Estava bem ali, em Fênix, e me ouviram contar daqui, desta plataforma. Assim diz o Senhor. Quando recebeu isto, algo estava se preparando para acontecer. Tá vendo aí? E vi 7 anjos descer. A revista Live não publicou isso como um nevoeiro pairando por aqui, com 27 milhas de altura e 30 milhas de largura. Não estava Fred Dorman e esses outros, James Dorman, assentado lá atrás. Estava bem ali quando aqueles 7 anjos apareceu bem ali na colina. Isso estremeceu a colina por milhas ao redor assim. Isso aconteceu, a colina por milhas,
E isso estremeceu a colina por milhares ao redor, assim. Lá estava 7 anjos com uma espada de prata em sua mão e disse: vai para casa, abre estes 7 selos que são dados. E aqui estão eles: o verdadeiro mistério do casamento e divórcio, a semente da serpente e todas essas coisas que tem agitado por aí. É o assim diz o Senhor. O que é isto? Aquele poder vivificador vindo à igreja, fazendo com que ela se prepare para esta hora, da qual estamos nos aproximando. Poder vivificador. Deus, ajude-nos a receber isto. Ajude-nos a crer nisto. Irmão, quando eu leio essas coisas, eu fico pensando naqueles pastores da mensagem que ainda fica esperando algum poder para vir, para acontecer. Não, irmão, esse poder vivificador é o último poder, porque o profeta disse no 5º selo que o último poder que veio foi o poder da águia. Não tem mais poder para nós, gentil. O único povo que vai receber poder são os 144 mil quando Moisés e Elias estiver pregando para eles. Mas para nós, esse foi o último poder. O que é isso? Aquele poder vivificador vindo à igreja. Não, irmão, não tem mais poder para vir, não. Agora, claro, tem aqueles que não crêem ainda. Então eles precisam receber, mas não tem mais poder para vir, porque o último já veio. O que é isto? Aquele poder vivificador vindo à igreja, fazendo com que ela se prepare para esta hora, da qual estamos nos aproximando. Poder vivificador, ó Deus, ajude-nos a receber isto, ajude-me a crer nisto. O problema é que muitos ainda não crê, muitos ainda não recebeu, mas o poder já veio, não tem mais poder para nós vir mais não, irmão, já veio. Agora basta nós cremos e receber isso. Meu Jesus. Só Deus, irmão, para nos ajudar nessa hora tão difícil da caminhada que nós estamos tendo. Vamos continuar com o profeta na mensagem ao nascer do sol. Agora ele vai explicar quem é esse anjo que desceu da eternidade, que tinha um esplendor, uma luz mais diferente dos demais. E esse acontecimento, irmão, é o cumprimento da vinda de Cristo. A segunda vinda já aconteceu. Eu sei que muitos vão me ouvir e vão dizer: mas irmão Jailson está errado. Mas então você tem que me provar que eu estou errado pela mensagem, pela Bíblia. Especialmente os pregadores da mensagem que me assistem, que me acompanham. Tem que me provar que eu estou errado pela mensagem, pela Bíblia. Parágrafo 202 da mensagem ao nascer do sol do dia 18/4/1965. Eu vou usar aqui a tradução de Goiânia. Olha aqui. O anjo diferente dos demais. Quem foi esse anjo? Muitos dizem que foi o William Souto de Santiago. Mas será que foi ele? Não. Outros dizem que foi Cacô Felipe. Não. Outros dizem que foi isso, foi aquele, foi não sei quem. Outros dizem que foi Osmar Rodrigues Costa. Também não. 202. Ao nascer do sol. Recorde. O poder vivificador, observe bem. O que temos visto nesse dia. O poder vivificador. Irmão, esse foi o último poder que veio para nós. Não vai vir mais esses irmãos que estão esperando ainda ou um poder, não sei o que, um grande avivamento. Esqueça isso, irmão. O que vai vir aí é só um arrebatamento e pronto. Recorde, o poder vivificador, observe bem. O que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. E aí? Tem pastor que diz assim, ó, que os selos, pastor da mensagem, só vai ser revelado depois do arrebatamento. Oxê. Mas o irmão Branco está dizendo, ó, o poder vivificador tem chegado até nós. Esse nós não é nós aqui não, irmão. Nós lá no tempo dele. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. O que foi aquilo?
Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. Agora, irmão, é por isso que eu sempre digo. Tudo que eu falo aqui, irmão, eu provo pela Bíblia e a mensagem. Então, você tem que examinar. Porque muitos pastores da mensagem dizem, não, que o arrebatamento, que os seus vai ser revelado depois do arrebatamento. Então, aí eu te pergunto, você vai ficar com a mensagem ou com esses pastores? Com quem você vai ficar? Com a mensagem profética ou com esses pastores? Você tem que tomar a decisão. Eu fico com o profeta. Aí ele diz aqui, ó, vamos lá. O poder vivificador de Deus nos prediz que isto aconteceria. O poder vivificador fez com que o mundo identificasse que isso é verdade. O anjo do Senhor, olha aqui, ó. O anjo do Senhor, o qual tem dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, os que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era o nosso Senhor. Então, quem foi esse anjo diferente dos demais, irmão? Esse anjo que desceu da eternidade, que tinha uma luz diferente, é o nosso Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aí está. Aí você diz, mas irmão Jailson, o senhor está dizendo que Jesus é um anjo? Não. São tipos do Apocalipse. Então esse anjo forte, esse anjo que tem o selo de Deus, esse outro anjo que aparece depois dos anjos, dos 7, esse anjo forte que desce em Apocalipse 10, é o Senhor Jesus Cristo, é o anjo diferente dos demais. E isso já se cumpriu. Oh, glória a Deus. Vê vocês, foi ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos. Aí você, peraí, irmão. Ele abriu o selo e ele é esse selo? Como assim? Irmão, os 7 selos, ele tem duas partes. Ele tem a parte natural e a parte espiritual. A parte natural é o cavalo branco, é o cavalo vermelho, é o cavalo preto, é o cavalo amarelo. É o 5º selo. Entendeu? É o 6º selo. É o 7º selo. Essa é a parte natural do 7º selo. Mas quando fala da parte espiritual, ele é esse selo. Porque a Bíblia... Deixa eu ler uma escritura aqui. Apocalipse capítulo 5. Vê o que é que a Bíblia diz. Olha o que é que a Bíblia diz aqui. Apocalipse capítulo 5. E vi detrás do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com os 7 selos. Um livro por dentro e por fora. As duas partes. Por dentro é o que está escrito. É a parte natural. E por fora ou por trás, como está no grego, é o mistério. E o profeta disse: quem abriu esse selo, ele é esse selo, porque toda palavra é Cristo e Cristo é o selo. Porque toda palavra é Cristo e Cristo é o selo que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos 7 selos foi a revelação de Jesus Cristo. Olha aí, irmão, o anjo diferente dos demais. Quem era esse anjo? O Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, como tu és maravilhoso. Não tem nada de William Souto de Santiago, não tem nada de Osmar Rodrigues, não tem nada de... Tudo isso aí é falso. Tudo isso aí é heresia que foi colocado dentro do meio do povo da mensagem. Esse outro anjo que tomou o profeta em 63 e arrebatou, que desceu da eternidade, que tinha uma luz diferente dos outros, era o próprio Senhor Jesus Cristo. O anjo diferente dos demais. O anjo diferente dos demais é o Senhor Jesus Cristo. O anjo diferente dos demais é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele que é esse anjo, irmão. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo. E nós nem o podemos entender. Foram aqueles que tiraram a fotografia. Não foi nós. E ali está ele parado. O juiz supremo. Mostrando que ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim.
Que tremendamente identificação. Aleluias. Olha aí, irmão. Olha aí quem é um anjo diferente dos demais. Agora eu quero ler aqui a última mensagem. A última mensagem. Mensagem Obra é Fé Expressada, do dia 26/11/1965. Só com essa mensagem ao nascer do sol, irmão, já dava para mostrar que esse anjo diferente dos demais foi Cristo. Era Cristo, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero trazer mais outra confirmação para bater o prego e virar ele. Vamos lá, vamos lá. Mensagem Obra é Fé Expressada, do dia 26/11/65, parágrafo 252. 252 até o 256, vamos ler isso aqui para nós encerrar a nossa palestra de hoje. Tá bom, meus queridos? E prometendo que na quarta-feira nós vamos voltar novamente dentro desse assunto, angiologia. Esse é o quarto tema sobre o assunto de anjos. 252, mensagem Obra é Fé Expressada, de 1965, diz o sétimo anjo. Me foi revelado aqui, eu ia para o Arizona, ali encontrei 7 anjos. Então eles me dirigiram uma mensagem que ia pregar. Foram os 7 selos. Sucedeu, quando eu recordo de mim dizendo isso, as fitas e coisas irão sobre isso. Sucedeu, a revista e tudo mais tiraram fotografia disso, aquela luz ali no ar. E eles ainda não entenderam. Ali estava. Aqui, 253. Eu recordo de chamar o irmão Jax e perguntá-lo sobre aquilo. Cristo de pé ali, irmão Jax disse, isso é o seu estado glorificado. Vê? Eu amo ao irmão Jax. Ele é um dos melhores teólogos que eu conheço, porém eu simplesmente não podia aceitá-lo. Bem, eu estava de pé ali e disse, Senhor, como é isso? Um jovem aqui disse, com cabelos, com a lã, e ele disse, ele tem uma peruca. Busquei no livro e disse que isso antes de suceder. E aquele dia aquilo aconteceu, sucedeu, subiu em cima. Então, se você virar a fotografia de lado, nós já fizemos isso aí no começo do vídeo. Se você tem a revista Loic ou a revista Life, vire de lado, ali está ele, perfeitamente, o rosto de Cristo, pintado por Hoffman, olhando juntamente para baixo, para onde eu estava de pé. Olha aí, os anjos formaram o rosto de Cristo. Ali está a revista, quando tem visto, naturalmente, todos têm visto, ali, olhando juntamente atrás, provando exatamente que a revelação era correta. 256. Porque com peruca, os velhos juízes ingleses, os juízes judeus, costumavam usar uma peruca ainda, e usam na Inglaterra, quando aquela autoridade suprema, ele usa uma peruca, e aquilo mostra a ele parado ali, com uma peruca formado por esses anjos. Ele é o alfa e o ômega, veja, com uma peruca formada por esses anjos, ele é o alfa e o ômega, ele é o juiz supremo, e não há outro senão ele é para olhar, ele é para olhar como alfa e ômega, e ali ele era um homem jovem, não de mais de 30 anos de idade, usando sua peruca branca, mostrando que ele é o Deus Supremo. Ó Pai, o Pai tem entregado todo o juízo nas mãos do Filho. Aleluia, a revelação nunca está incorreta, fale-o de qualquer modo, não importa como soa, vá diretamente com a palavra. Amém? Aí está, irmão. O anjo diferente dos demais. Quem era esse anjo diferente dos demais? Que veio da eternidade, que tinha uma luz diferente dos outros. Esse anjo era o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso já aconteceu, já se cumpriu, irmão. A segunda vinda não está para frente, a segunda vinda está para trás. Hoje,
nós estamos sendo beneficiados pelas bênçãos da segunda vinda. Estamos sendo abençoados pela segunda vinda de Cristo. Estamos debaixo da segunda vinda de Cristo. As bem-aventuranças da segunda vinda de Cristo nós estamos recebendo hoje. Porque a segunda vinda de Cristo, irmão, já aconteceu. Então, irmão, que Deus nos ajude. O anjo diferente dos demais é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse anjo desceu da eternidade e tinha nele o 7º selo, e ele entregou para o 7º anjo, William Marlon Branham, no dia 28 de fevereiro de 1963. A segunda vinda já se cumpriu. Tá bom? Que Deus nos ajude, que Deus abençoe. Se Deus permitir, nós estamos de volta aqui com mais... Vamos seguir essa linha de pensamento. Quarta-feira, estamos de volta com todos vocês. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva para nos ajudar. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e um forte abraço no nome do Senhor Jesus.